Muito bem, dando sequência aí à nossa aula de JavaScript e WebSQL. Agora nós vamos fazer as funções de insert e select no nosso banco WebSQL. Se você está começando a assistir essa aula neste vídeo, tem um cardzinho aqui em cima para te levar ao vídeo inicial, que eu vou explicar o contexto e também como que isso aqui foi criado, ok? Vamos lá. Agora a gente precisa criar as funções que faz insert e as funções que fazem select do meu banco de dados WebSQL. Vamos seguir aqui a mesma metodologia e criar o método insert ou set, né? O pessoal usa geralmente set e get, então vamos lá, set equipes, comecemos pelas equipes, né? E aí aqui eu vou passar uma função, aliás, vou passar um atributo para essa função, que é a informação da equipe que eu quero cadastrar. Nesse caso, a equipe especificamente, o ID ele é autoincrementável, então eu não preciso informar, eu preciso informar somente a descrição dessa equipe, né? Então eu vou passar aqui, vai ser um vetor com os dados da equipe, eu vou chamá-la de dados equipe, tá? Esse atributo. E aqui embaixo a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente vinha fazendo, criar uma transação no nosso banco de dados aberto, passando uma função tx para poder aproveitar os atributos aqui dessa transação aberta, e aqui dentro a gente vai executar um SQL, né? Passando a sintaxe, então agora vai ser insert into equipes descrição values e interrogação. Ou seja, eu vou fazer assim, ó, interrogação, 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 interrogação. E o meu vetor, esse vetor que eu vou passar aqui nessa posição, ele vai ter valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. E automaticamente essa execução vai saber que esse valor 1 do vetor entra aqui, esse valor 2 entra aqui, esse valor 3 entra aqui e o valor 4 entra aqui. Se por acaso eu especificar 4 posições, mas no meu vetor eu só mandar 3 ou mandar 5, o console.log de erro, que você provavelmente vai estar usando, se eu te convenci a usá-lo sempre, vai te dizer que a quantidade aqui e a quantidade aqui não batem. E aí você vai saber que o erro é esse e vai poder tratar, ok? Então nesse caso nós vamos passar um vetor com uma única posição e aqui nós vamos esperar somente a descrição. Então, insert into equipes descrição values interrogação. Aqui eu vou passar o vetor dados equipe, né? E vou criar uma função de callback para sucesso e uma função de callback para o erro, né? Então vamos deixar isso aqui um pouquinho mais fácil de ler. Tx de mensagem e tx e erro. Aqui console.log erro, console.log a variável que contém a descrição do erro, console.log sucesso e console.log mensagem, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos inserindo e, se der certo, ele vai me mostrar sucesso. Se der errado, ele vai mostrar o erro. Simples, como a gente vem fazendo com a criação da tabela. A função getEquipes eu vou fazer um pouco diferente. E
vou mostrar para vocês por quê. Nessa função eu vou passar um parâmetro formal aqui que não vai ser nenhuma informação de equipes, até porque eu quero listar todas. Mas eu vou passar aqui uma função de callback para ser executada depois que os dados forem listados do banco de dados. Por quê? Porque é muito simples. Se eu tentar aproveitar os valores daqui dentro da página equipes, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, eu vou simular esse erro, vocês vão perceber que ele vai dar undefined. Por conta do contexto, a variável que eu capturar aqui com o retorno do banco de dados não vai existir fora dessa função. Então eu não conseguiria aproveitá-la aqui. Para que eu não tenha que trabalhar com promessas e aquelas coisas muito complicadas do JavaScript, eu vou passar uma função contendo informações do que eu quero fazer com os dados que eu listar do banco de dados, certo? Se eu escrevesse isso lá, print ou append dentro de um elemento específico, essa função só serviria para uma coisa. Se eu fizer passando essa função como parâmetro, eu posso aproveitar essa função em vários outros lugares. Pode parecer complicado agora, mas eu vou mostrar e vou explicar para vocês passo a passo aqui para que vocês entendam, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no getEquipes é a transação do BDSQL, tá? Você pode pensar assim, nossa, por que ele escreve o tempo todo a mesma coisa? Por que ele não dá Ctrl+C, Ctrl+V? Pois é, eu acho que quando a gente está estudando, a gente tem que escrever várias vezes a mesma coisa para entender, para aplicar, para decorar. Então, se você está dando Ctrl+C, Ctrl+V, espero que você pare agora e continue escrevendo todas as vezes que for necessário, até que você tenha certeza que aprendeu. Aí lá no seu trabalho, para ganhar tempo, para ser mais produtivo, você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas agora, nesse momento, estudando, escreva e escreva e escreva novamente, escreva o console, para você entender o que a gente está fazendo, tá? Então, vou pôr aqui, ó, select, asterisco, ou id e descrição, from equipes, order by descrição, né? Beleza, passando nada como parâmetro, função de sucesso, função de erro, tx e retorno, né? Agora esse retorno eu não estou usando mais mensagem, por quê? Porque aqui já vai vir contendo os dados do retorno, e aqui tx e erro. Vamos lá, console.log, erro, e console.log a mensagem de erro. E no sucesso, eu vou botar aqui, cada um identa do jeito que achar melhor. Eu gosto de deixar um pouquinho mais perto aqui, nem tanto, né? E aí? Console.log sucesso e console.log retorno. A gente melhora essa indentação, não preocupa não. Muito bem, a função de inserir e a função de selecionar já estão criados. Nós vamos pegar aqui nas equipes e vamos, logo que a minha tabela, logo que a minha página for carregada, eu quero que ela liste para mim as equipes aqui embaixo. E aí eu vou então pegar aqui bd.getEquipes, não preciso passar parâmetro nenhum. Agora, o insert, eu só quero que ele aconteça quando eu clicar no botão enviar equipe. Então, a gente vai criar aqui um gatilho para o enviar equipe no evento clique, passando uma função anônima, e aqui dentro eu vou executar bd.set
equipe. Eu acredito que eu tenho escrito no plural 7 equipes. Isso aí. Então, ok. Tá? A gente sabe que o 7 equipes pede uma função, aliás, pede um parâmetro, né, que seria um vetor para ser usado aqui. Então a gente vai criar esse vetor. O nosso dados equipes, ele é composto por uma variável que eu vou chamar aqui descrição equipe. E essa função descrição equipe eu vou pegar do elemento cujo ID é descrição equipe. Então, aquilo que o cara descrever ali, que o usuário escrever no descrição equipe, eu capturo nessa variável e depois eu crio um vetor com essa variável. E aí eu passo no set equipes, no dados equipes, tá? Beleza? Então vamos ver isso aqui funcionando. Tem o console aberto aqui, vamos abrir o equipes. Eu fiz uma coisa errada aqui. Could not prepare statement one table equipes já existe. Onde que ele executou isso? Tá, tudo bem. Ela já existe. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Create table. Aqui, ó, novamente eu cometi aquele erro. Chamei só de abre, enquanto na verdade é abre conexão. Então isso aqui é uma falta de concentração mesmo. Então pronto. Eu simplifiquei aqui, eu melhorei o meu SQL, create table if not exists, equipes, e create table if not exists, membros, para não ficar tentando criar uma tabela que já existe, né? E aí o insert e o select, tá? Vamos ver o que ele fez aqui para nós, tá? Só para a gente não misturar mais o que é criação de tabela do que é listagem de tabela. As criações de tabela eu tenho certeza que está funcionando, então essas eu vou comentar os consoles, tá? E vou deixar a partir de agora somente os de insert e select. A gente pode pôr aqui sucesso insert também e sucesso select para ajudar a gente a entender. Muito bem, sucesso select, e ele traz para mim aqui, ó, rows 0, rows affected 0. Então olha só, esse atributo aqui, ó, ele tem, por exemplo, a variável lá retorno, retorno ponto rows ponto length, ou retorno ponto rows ponto na posição 0, eita, ponto descrição quando houver algum valor. Então, olhando aqui, eu vou conseguir entender e verificar isso, certo? Como não tem ninguém para ele listar, ele trouxe aqui, ó, 0, beleza. Vamos tentar fazer um insert, deixa eu dar uma limpadinha aqui no console. Vamos tentar fazer um insert e ver se isso aqui se altera da próxima vez. Então, vamos lá, vamos criar uma equipe chamada de equipe azul. Lembrando que essa aqui eu coloquei no HTML, então ela não existe no banco. Deu um erro aqui, ó. Deu um erro e deu uma mensagem. Vamos ver o que tem de errado, né? Nosso insert.
nosso autoincrement deve estar errado, porque ele não criou a tabela de sequence. Pode ser isso. Ele criou as tabelas, mas não criou as tabelas de sequence. E aí, o que está acontecendo? Eu estou fazendo um insert, falando que esse campo não pode ser nulo, e como ele não está criando o incremento, ele não está criando automaticamente o valor para esse campo, ele deu a seguinte mensagem de erro. Ó. Por quê? Porque ele tem uma restrição aqui, ó, de não ser nulo para equipes.id. Como ele não está inserindo automaticamente o ID, esse campo está ficando como nulo, porque eu estou passando somente o valor para descrição. E aí ele deu um erro. Perfeitamente. Novamente é um erro de SQL meu aqui. Eu escrevi esse autoincrement errado. Então, eu vou vir aqui na minha aplicação, dentro do meu banco de dados equipe, e vou dar um drop table equipes e um drop table membros. Mesmo assim, ele ainda não criou a tabela de ciclos. O que será que tem de errado aqui agora, hein? Bom, deixa eu entender. Integer, auto increment, not null. Vamos voltar aqui o nosso console. Especificamente para a tabela equipes, o que a gente aprender com ela a gente replica na outra. Então vamos executar aqui. Ele não conhece auto increment. Ele também não conhece. Agora ele criou, só que ele não está criando a tabela de sequence. Por que será, hein? E não é mais um erro de SQL. Vamos pesquisar? Custa nada, né? Camarada escreveu junto aqui. Ah, olha que bobagem, gente. Faltou uma coisa fundamental aqui. Mais uma vez, erro de atenção. Autoincremento só funciona para a chave primária. Que bobagem. Então a gente vai dar um drop table nessa tabela equipes. E agora sim. SQLite sequence aqui é fundamental para que esse ID autoincrementável funcione. E não estava funcionando porque a gente não especificou que isso aqui é chave primária. Nossa, que erro amador, gente. Erro bem falta de atenção mesmo.
Estou aqui falando com vocês, eu não costumo usar script, né? Eu não testo esses códigos antes, então eu vou fazendo junto com vocês. Eu não tenho script aqui na minha frente, então como eu estou num ambiente completamente diferente, eu estou aqui com a janela do lado, com meus cachorros ali na porta, estou na cozinha, então a minha cabeça está sofrendo algumas interferências. Mas vamos lá, importante que a gente está resolvendo os problemas juntos. Então agora eu vou dar um drop table equipes novamente e um drop table membros para que eu fique com o banco de dados aqui criados, porém sem as tabelas, para que elas sejam criadas corretamente. Eu já sei que está funcionando, então eu não preciso desses consoles aqui mais. Vou deixar só o do get e do set. Opa! Então, tabela equipes criado, SQLite sequence criado e a tabela de membros também foi criada. Equipes, membros, perfeito. Agora a gente pode testar aquele insert. Perfeito, agora ele não deu erro mais, ele deu sucesso no insert e ele falou para mim que uma linha foi afetada e o ID inserido foi número 1. Eu posso vir aqui no Application, Equipes e ela vai estar aqui. ID. Isso aqui geralmente é o número da linha, tá, gente? Vai depender aí do seu navegador, isso aqui pode ser como Row ID, tá? Aqui esse campo especificamente é o ID que nós criamos, certo? E a descrição equipe azul. Beleza? Para a gente não ter essa mistura aqui, então, no meu caso que o Row ID chama ID, eu vou mudar o nome aqui para código, tá? Então, ao invés de trabalhar com ID, eu vou trabalhar com o nome código. Novamente, só para ficar limpinho, eu vou vir aqui e vou dar um drop table equipes drop table membros e aí equipe azul cadastrado código. Tá me pregando uma peça esse navegador, mas não interessa, vamos manter código e ele está funcionando. Então eu tenho equipe azul, eu tenho equipe verde, equipe rosa e ele não está listando aqui. Por quê? Porque nós fazemos a listagem somente para o carregamento da página, né? Esse erro aqui é porque eu mudei o nome de ID para código, tá? A gente vai melhorar isso lá daqui a pouco. Então eu só carrego os dados quando a página carrega. Só que eu preciso melhorar isso. Eu quero que quando a página carregue e também quando eu inserir um novo, certo? Então vamos aqui no nosso select. Vamos mudar aqui de ID para código para a gente eliminar aquele problema. E vamos recarregar a página para a gente ver aqui a função do select. Ela falou para mim aqui, ó, rows. Tem várias. Aqui, ó, linha 0, linha 1, linha 2 e o tamanho 3. Tá? Perfeito aqui, ó. O console vai me ajudar a entender inclusive a estrutura desse código. Beleza? Só que agora eu quero trazer esse valor para cá, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o erro do select, depois uma solução que seria facilmente pensada por qualquer um e uma maneira de deixar isso um pouco melhor. Então vamos lá. No nosso select, aqui na página de equipes, eu já tenho aqui o bd.equipes recuperando as equipes. Eu vou criar aqui uma função var retorno é igual esse retorno e vou dar aqui no meu sucesso, vou dar um
return de retorno, para eu pegar esse rows aqui, as linhas que vierem do banco de dados, aqui e poder utilizar. Se eu fizer um console.log de retorno aqui, até vou especificar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar um probleminha. Aqui, ó, undefined. Por quê? Porque ele listou antes mesmo de fazer o select. Perceberam? Característica do JavaScript de ser assíncrono, né? Então, olha só, ele tenta escrever na tela um valor antes mesmo desse valor existir. Uma saída para isso seria trabalhar com promessa. Para quem já estudou, para quem já procurou saber, percebeu que promessa não é um conceito simples de entender. Então nós vamos buscar uma saída um pouco mais amigável nesse caso que a gente está estudando JavaScript, tentando aprender aí essa linguagem fenomenal. Muito bem, já vimos que isso aqui não vai funcionar. O que a gente poderia muito bem fazer? Eu quero escrever aquele retorno aqui dentro, né? Então eu posso muito bem vir aqui nesse UL, dar um ID para esse UL, chama ele de lista equipes e copiar esse código aqui. Aqui dentro do meu script de retorno, agora eu vou tirar esses consoles aqui, eu fazer assim, ó, var item e eu poderia fazer assim, ó, não vou percorrer um laço de repetição aqui para a gente não perder muito tempo, esse vídeo deve estar ficando grande, mas eu poderia muito bem vir fazer assim, ó, retorno.rows na posição 0, descrição. E depois pegar aquele meu elemento que eu chamei de lista equipes.append e fazer um append de item. Ele ia trazer aqui, ó, equipe azul, agora vindo do banco de dados. Eu vou provar para vocês que está vindo do banco de dados, mudando o 0 aqui para 2, que é a equipe rosa, equipe verde, né? Olha só, tá vendo? Porque ele está ordenando pela descrição, então, tá vendo? Só que funcionou, né? Eu não consigo trazer o valor para cá, criando aquela var retorno aqui, mas eu consigo passar o código que eu quero executar para cá, para dentro. Perfeito, funcionou, criou o efeito que eu esperava. No entanto, essa função só vai fazer isso. E aí, quando aqui nos membros eu também precisar da listagem de equipes para poder fazer o cadastro de membros, esse script que eu criei não vai servir. Por quê? Porque a única coisa que ele faz com o retorno dele é botar dentro de um LI para depois enfiar no list equipes. E mesmo que esse meu select aqui tenha o nome de list equipes, ele não usa LI, ele usa option. Então eu vou ter que replicar esse código aqui e toda vez que eu vim dar manutenção em todos os códigos. Não seria algo muito produtivo. Então eu vou ensinar vocês uma maneira um pouco mais eficiente de fazer isso. A gente vai passar aqui no getEquipes a função de callback que eu quero. O que é isso? O que eu quero fazer com o dado retornado? E aí eu posso passar
o script aqui, e quando for a página de equipes, ele vai listar no list equipes, e quando for a página de membros, ele vai popular o meu select, porque eu estou passando o comportamento que eu quero que ele tome como um parâmetro aqui, e isso vai resolver o meu problema sem a necessidade de trabalhar com promessa. Quer ver? Vamos pegar aqui no equipes e vamos pegar e vamos criar uma função que eu vou chamar de function lista equipes. E essa função lista equipes espera o array com os dados, né, naquele formato que o nosso jQuery retorna, né, o WebSQL, né, rows, ponto, bababá. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer assim, ó, if retorno ponto rows ponto length for maior que 0, significa que tem dados. Eu vou criar um for enquanto i for menor que row retorno ponto rows ponto length e plus plus. O que eu vou fazer? Var item é igual o nosso li, né? E aqui eu vou passar um href e eu vou botar aqui também um data código. E pronto, agora eu vou popular isso. Dentro aqui de data código eu vou passar retorno ponto rows na posição i ponto código. E aqui dentro, para mostrar o nome da equipe, retorno ponto rows na posição i ponto descrição. E depois disso feito, meu elemento lista equipes é populado com esse item. Beleza, eu tenho essa função lista equipes aqui, bem criadinha. Na minha função de get equipes, eu vou passar lista equipes. Passo a função como parâmetro. E depois que eu gravar um novo membro nessa tabela equipes, eu vou limpar o lista equipes e vou popular novamente, né, que seria o bd.getEquipes, passando lista equipes. Muito bem, e aqui no meu script, depois que eu faço o select e ele deu certinho, eu vou chamar aqui a minha função de callback, passando retorno como parâmetro, que no final das contas vai ser exatamente se eu estivesse fazendo lista equipes retorno, né? Porque aqui ela chama callback, mas o que eu estou passando é lista equipes. E quando for popula select, vai ser popula select lá, aqui vai ser callback da mesma maneira. Muito bem, então eu recarrego a minha página de equipes e pronto, tenho as equipes aqui, ó, azul, rosa e verde. Quando eu criar equipe amarelo, equipe amarelo, e eu vou criar equipe preto e equipe preto. Perfeitamente, beleza? Esse vídeo já deve ter ficado um pouquinho grande, então eu vou mudar um pouquinho a estrutura, vou parar esse, faço um vídeo 2.1 com os membros e a gente segue o bode. Valeu? Espero que vocês tenham compreendido, que a gente tenha corrigido corretamente lá os
os nossos erros de SQL sem falhas e que agora vai funcionar muito bem. Espero que vocês estejam gostando e que acompanhem o próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.